Fala galera, Tribuna Vascaína na área. Hoje mais um vídeo do Tribuna, vamos falar o quê? Muita gente já falou sobre o fair play financeiro em relação... O Textor alfinetou o Pedrinho rebateu. O árbitro de Vasco e Atlético Paranaense, vocês vão ver a merda que esse cara é, tá? Mas também a fala do Matos, lá no Charla Podcast, falando sobre esse negócio da 777, dessa 777 vagabunda. E alguns videozinhos falando sobre o que esse negócio do fair play financeiro também, que o Textor falou, beleza? Então, cola com a gente, segue a vinheta. Galera, vamos lá. Sobre o que o Pedrinho falou, já é a declaração de todos já sabendo, é isso aqui, né? Pedrinho rebate declarações do Textor, dono da SAF do Botafogo. Tá, isso aqui tá lá no CR Vasco BR, tá? O Dom Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que Pedrinho estava na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo Carlos Amodeu, Sil. Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF. Se eu que sou torcedor do Vasco, você é torcedor do Vasco, não tem conhecimento do contrato, como que o Textor vai ter conhecimento do contrato? Não é estranho? Aqui, ó, uma vez que o contrato é citado, é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Nem os sócios, nem os conselheiros tinham que ter acesso, não estão tendo. Recentemente, ao desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777. Então conheça, Textor. A 777 foi o câncer dentro do Vasco. Conheça. E o Pedrinho fica por trás não, que o Pedrinho ajudou a venda. Mas agora, ao conhecer o contrato da SAF, Dom Textor mostra que não entendeu uma única linha, e que não sabe nada sobre o Vasco. Porque Dom Textor se preocupa tanto com a SAF do Vasco. Uma pergunta. Por que tenta desqualificar o Vasco em relação à societária que não lhe interessa? Outra pergunta. As pessoas precisam entender que, uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade, não tem tanta não. Se tivesse representatividade, alguns técnicos que já roubaram a gente já com você na gestão, não tinha acontecido. E se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou a ser ético e não mentir. Se ensinou você a não mentir, beleza, você falou, quando você veio como presidente, você falou que seria transparente. Você não está tendo tanta transparência assim. Não está tendo. Então, quero ver se você vai ser ético e não mentir. A transparência total você não está tendo ainda. Eu quero ver se você vai colocar, em relação a esse contrato, que você não venda o Vasco. Que o Vasco seja majoritário. Que o Vasco fique com a maioria das ações. Eu só quero ver se você vai fazer a merda de novo que o teu padrinho político fez, que foi Jorge Salgado. Então, por favor, não faça merda. Se você não fizer merda, você vai estar com a torcida. Se você fizer merda, nós vamos bater mais ainda do que a gente já bate em você. Tá bom? Aqui, ó. Essa foi a carta aberta em relação a isso daqui, né? Isso daqui já é uma matéria atualizada de hoje à tarde, falando assim, fair play financeiro no Brasil, egoísmo e rivalidade atrapalhando a discussão. Não é possível você, eleitor amigo, esquecer que o clube que torce apenas por alguns minutos que estiver lendo esse texto de debate deste assunto só vai promover alguma reflexão se o pensamento não for clubista. Dirigente ou dono de clubes do Brasil,
passaram a falar sobre fair play financeiro recentemente. Flamengo, após goleada sofrida com o Botafogo, legal, né, Landim? Lá atrás, em 19, tu gastou rio de dinheiro. Cadê o fair play financeiro? Agora você fala do Botafogo. Deixa o Botafogo gastar o dinheiro que ele tem, deixa o técnico gastar o dinheiro que ele tem, o problema é dele. Fica na tua insignificância de mulambo de merda e fica quieto. Já havia falado sobre esse assunto anteriormente. E mais recente, a Comissão Nacional de Clubes, percebendo essa necessidade da discussão. Aqui, ó. Não por acaso, o assunto está diretamente conectado ao advento das SAFs e a chegada das holdings com alto poder de investimento. Cadê? Espera aí. Fala perto aqui no meu ouvido. Alto poder de investimento aonde? A 777. Qual o poder de investimento que aquela empresa de merda tem? Com aquele ex-traficante chamado Josh Vander. Nosso amigo Careca Vascaíno trouxe a matéria sobre o Josh e falaram que ele ia ser preso. Tá falando fake news. E nós trouxemos o Paul aqui. Cadê o rio de dinheiro? Que esses Nutella de merda falando que a 777 tem dinheiro para baralho. Cadê o dinheiro? Isso aqui é isso que eu tô falando, é isso que eu tô lendo mesmo? Qual o poder de investimento? Legal. Vamos lá, ó. No futebol brasileiro é reflexo também de movimentos globais. Clubes sendo adquiridos por holdings também no futebol europeu e pela agressividade das propostas mirabolantes, mais reais. A do Vasco não foi real. Youtubers aí, passador de pano, falou que era 700, mais 700, mais 350. Era só 700. E o Vasco foi vendido na xepa. Foi vendido na xepa, igual feira livre, aquela xepa lá, que você vai, quando você não tem dinheiro, você vai comprar na xepa para tentar alimentar sua família, tá lá, ó. O Vasco foi vendido na xepa. Agressividade, mirabolante. Temos um mercado inflacionado em níveis inimagináveis que automaticamente está interferindo na competitividade dos campeonatos. Interferindo? Não. Agora vamos falar isso. E em 2019, quando os mulambos gastaram rio de dinheiro, estava interferindo, não? Mas a mídia não fala. Não é isso? O mercado inflacionado do futebol não é algo que chegou com as SAFs. Isso vem de bastante tempo, passando pela discussão de cotas de TV. Flamengo, quando o Clube dos 13 acabou, quando o Roberto Dinamite ajudou a acabar com o Clube dos 13, você foi o que ganhou mais com a transmissão de TV, não foi isso? Com contratos? Tá aí. Tá aí a discussão. Aqui, ó. Voltando aqui, ó. Pelos investimentos de mecenas e também pela irresponsabilidade na condução administrativa de alguns clubes. Tudo isso contribuiu para alguns deles tivessem capacidade de competir no mercado, enquanto outros ficando para trás nesse processo. Aqui também fala, ó, o fair play financeiro não deveria se tratar de punir quem hoje consegue contratar, nem ser pauta somente porque seu clube perdeu um clássico por goleada. É o que o Landim está fazendo. Tá? É o que o Landim está fazendo. Está fazendo isso daí. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade, por muitos aspectos que impactam nas decisões dos clubes na hora de se unirem no futebol brasileiro. Beleza. E mais aqui, ó. Aqui, ó. O Campeonato Brasileiro sempre destacou por sua competitividade e isso vem diminuindo em queda brusca quando avaliamos elenco de equipes nas temporadas recentes. Mais uma vez, o Landim reclamou de quê? Ele já fez muito isso daqui. Aí a gente passa para... Tem alguns vídeos falando sobre isso. Olha o que o Textor falou. Se liga só. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him, the gentleman at Vasco. Em relação ao que ele fala do Pedrinho, tem a tradução ali de baixo. Vasco tá em amarelo. tried to
tried to execute on the SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing, it didn't work, and now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Tu não sabe de merda nenhuma da 777. Então fica a tua boca calada. E mais uma desse merda, tá? Desse, só falando assim, falando sobre esse flamenguista aqui de bosta, falando aqui, ó, que colocou esse vídeo foi Ricardo Azambuja, lá do Twitter. Tá aqui, ó. Falando, ele diz, aqui ó, Mauro fala sobre a suposta obrigação do Lyon vender jogadores que rendam 100 milhões de euros. Obrigação essa foi recentemente desmentida pelo Textor. Vamos ouvir o que o Mauro César, a merda que ele falou. A questão é quando que a onda vai bater, né? Mas é um castelo Olha de areia. o idiota. É só você olhar a receita do Botafogo e quanto... Só esses jogadores... Mas ele não vai lembrar de quando o Flamengo aconteceu contra o Flamengo lá em 2019, não. Almada, Luiz Henrique, Vitinho e Matheus Martins. E o Jesus também, né? Só esses 4 somados de multa rescisória custaram perto de 60 milhões de euros. O Botafogo, com a receita de 300 e poucos milhões ano passado, tem condições? Óbvio que não. Aí você bota aí folha de pagamento, tudo. Agora, cada caso é um caso. O Molenbeek da Bélgica é um time pequeno. Foi para a segunda divisão, inclusive, sob a gestão do Textor. O Crystal Palace, ele não manda nada lá, ele é sócio minoritário. Ele quer comprar o Everton para ser dono de um clube na Premier League. O Everton que está numa crise tremenda, seríssima. Até perdeu pontos na temporada passada em função dessa crise. Na França, o Lyon dele não ganha nada e momento assim, que investe tudo no Botafogo, tenta fazer negócio lá na frente, mas até agora não conseguiu. O Adrielson voltou. Foi para onde? Para o clube dele e voltou. Ele lucrou com a venda do Adrielson? Não, ele mandou para o mesmo clube, outro clube que é do grupo dele, da Eagle, e retornou. O Lucas Perry ficou, jogando, ok. O Jefinho bateu e voltou. Para o Molenbeek foram vários, até o Segovinha. Foram, voltaram, foi um monte. O Carlos Alberto foi também, saiu, voltou agora. Até fez gol já, jogou em algumas partidas. Porque o clube não tem estrutura financeira para suportar investimentos dessa magnitude. Com um agravante. Você pega um jogo como de sábado, mais um. Botafogo e Fortaleza. Líder contra vice-líder, vale a ponta da tabela. E o Botafogo recupera essa posição. E você não tem um estádio lotado. Menos de 30 mil ingressos vendidos, pouco mais de 32 mil pessoas. O que tem isso? Fala, Mauro César. Se o Botafogo, que não tem quase torcida, está incomodando, se o Vasco tivesse dado certo, não tivesse sido vendido e tivesse nas cabeças igual 97, como seria você agora? Não é isso? Aqui também tem um cara que fala, mete o pau em relação a esse negócio do fair play financeiro também. Olha só. O tal fair play financeiro, eu tenho vergonha de quem comenta isso, velho. Entra dinheiro demais para os clubes brasileiros. Deixa o Botafogo contratar e cobre o teu clube que vende jogador por preço milionário ir no mercado e parar de estocar jogador por 4, 5 temporadas. O Botafogo não está fazendo nada demais, na minha opinião. Não, mas peraí, Fernando, eles estão investindo mais do que eles gastam. Beleza. O Corinthians nunca fez isso. O Palmeiras nunca fez isso. O Palmeiras, para chegar em título, primeiro ele gerou dívida. Não sei se a galera sabe. Mas em 2015, o Palmeiras, para fazer aquela quantidade de contratações, foi primeiro gerado dívida para depois performar. Mano, dá vergonha da galera chorando fair play financeiro por conta do Botafogo. Pelo menos a minha... Mais um. Cara do Cruzeiro. Praticou doping financeiro uma vida. Praticamente, desde quando eu entendo por gente. Tinha uma época aí que o Flamengo pagava o Luxemburgo, ou não sei quem, uns 5, 6 técnicos. Durante muito tempo. Cara, é um negócio de doido, sabe?
ninguém pediria fair play financeiro quando o Palmeiras da Parmalat vinha e comprava o melhor jogador de cada time. Então, Correto. E tem o vídeo do nosso amigo professor Mariotti. Obrigado, professor, por autorizar a colocar esse vídeo. O professor Mariotti foi o mais sensato nesse assunto todo. Estavam os jornalistas investigativos, entre eles Lúcio de Castro, que está investigando John Textor agora no Botafogo, quando, há 10 anos atrás, o Flamengo começou um processo de reestruturação financeira com agentes do BNDES que se infiltraram em sua política e começaram Entenderam? Irinandinho quer falar merda? a fazer negociações em termos de enxugamento de dívidas com o próprio governo federal, com a Receita Federal e outros órgãos governamentais. Ninguém questionou, por exemplo, em menos de 5 anos, em mais ou menos 2018, o Flamengo já ter uma dívida praticamente toda ela equacionada, se não paga, para os órgãos governamentais. Ninguém questionou, por exemplo, os ricos, os numerários altíssimos de contratos de TV absurdos, discrepantes por sinal, que provocou uma desigualdade entre o Flamengo e seus principais concorrentes aqui no futebol brasileiro. E que essa desigualdade perdurou até o presente momento, em que começaram a aflorar pelo Brasil as SAFs, como a própria SAF do Botafogo, de John Textor. Então, aí o Vasco vindo. Como ficaria isso aí? Se estivesse performando? Bonito, né? É muito bonito isso. É muito hipócrita vocês. Mais uma parada também que eu separei aqui. Isso é uma matéria antiga, mas vale a pena pra gente. Muita coisa desses árbitros que roubam o Vasco, igual informação em relação ao árbitro do jogo, que vai ser Vasco e o... Como é que se diz? Vasco e Atlético. Seria isso aqui, quer ver? Ó. Isso aqui ia ajudar muito se estivesse aqui. Árbitros da Premier League terão que revelar times de coração para evitar conflitos de interesse. Muita coisa ia acabar aqui dentro, sabe por quê? Porque muitos torcedores, muitos jogadores, aliás, árbitros que torcem para times e acaba com o jogo que estiver apitando com o Vasco. Acaba. Entendeu? Acaba. Tá aí. Tá aí. Aqui, ó. Em relação a isso aqui, ó. Se liga só. Aqui, ó. Árbitros da Premier League terão que revelar seus times de coração. A PGMOL, organização responsável pela arbitragem do campeonato inglês, para evitar conflito de interesse. Isso aqui já é uma matéria antiga, tá? De agosto de 24, estamos em setembro. Aqui na noite da temporada passada, Nottingham Forest acusou o comandante do VAR de ser torcedor do Luton Town, gerando uma enorme polêmica que agitou o futebol do Reino Unido. O caso gerou uma enorme repercussão que levou a entidade que comanda a arbitragem a adotar novas diretrizes. Segundo o ex-árbitro, diretor da PGMOL, houve reunião com os homens do apito, na qual eles foram informados que terão que comunicar à organização sobre os clubes que torcem. Suas informações não serão tornadas públicas. Isso daqui tem que vir para o Brasil, para acabar com a roubalheira que tem nos jogos do Vasco também. Fomos prejudicados em jogos passados, e se não tivesse sido prejudicado, nós estaríamos mais acima da tabela. Mesmo o time, mesmo com a defesa de merda de Léo Pelé, mesmo com um jogador de bosta que tá aí. Não seria melhor desse jeito? Se isso aí fosse feito aqui no Brasil? Fosse feito com o Vasco também? Diz aí. O que vocês acham disso? Não seria melhor? Mas vai se fazer o quê? Não dá para fazer nada.
Por que não dá para fazer nada? Porque isso, para mim, não vai chegar aqui tão cedo. Por que não vai chegar aqui tão cedo? Vocês já se imaginaram o porquê? Não vai chegar aqui tão cedo? Por que não vai chegar? Porque eles não querem ver isso. Vai continuar a mídia podre, roubando a favor dos outros clubes e o Vasco tomando na merda de novo. Entenderam? Acho que não precisa desenhar não, né? Não tem necessidade de desenhar não. Porque isso daqui, ó, não iria acontecer. Olha quem vai apitar. Vasco, Atlético Paranaense, Vasco. Dia 11. Wilton Pereira Sampaio. Olha aí o motivo disso aqui tinha que acontecer. Porque eu não sei o clube dele. Para mim, esse idiota aqui é torcedor do Flamengo. Ou de um clube grande aí que esteja próximo do Vasco, alguma que quer prejudicar sempre o Vasco. Tá aí, ó. Se isso acontecesse no Brasil, isso poderia não acontecer. Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, na próximo jogo do Brasileiro, ele sendo flamenguista, ele não torceria, não apitaria o Vasco e Flamengo. Isso tem que acontecer. E o mais rápido possível. Não é pouco, não. Tá, ó. Informação sobre os ingressos, tá? De Atlético Paranaense e Vasco. Aqui, ó. Atlético Paranaense divulgou que inicia na sexta-feira, amanhã, às 14 horas, 2 horas da tarde, a venda dos ingressos destinados aos torcedores do Vasco. Você, vascaíno, a hora de comprar é a partir das 2 de amanhã, 2 horas da tarde de amanhã, para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece na próxima quarta, dia 11, às 9h30, na Liga Arena. As entradas serão comercializadas exclusivamente através do site ingressos.com.atletico.com.br. A verificar. Tem que verificar esse negócio se é humano ou não. Cortina. Tá, foi? Foi. Tá bom, isso aí. Aqui, ó. É aqui que você vai comprar o ingresso, tá? Você vai comprar um ingresso aqui, ó. Os ingressos custam, setor visitante custa R$ 75,6, 150 inteira. O acesso à Liga Arena com reconhecimento facial obrigatório aos torcedores visitantes. O ingresso só será disponibilizado para download após a aprovação do cadastro, que é feito dentro do site, aqui. Tá? Aqui que é feito o cadastro. Aqui, ó. Saiba mais informações sobre o cadastro facial. No dia da partida, acesso aos torcedores gigantes do Gigante da Colina ao estádio será realizado pelo portão M, na rua Petit Carneiro, a partir das 7h30 da noite. Tá, então tá aí, ó. Informação sobre Vasco e Atlético Paranaense e Vasco, como queira, dia 11, sobre os ingressos. Não, você de lá do sul, não espere. Não espere para comprar ingresso não, tá? Não espere. Vamos ver agora uma parada sobre o Matos falou sobre a 777 vagabunda. Matos diz que rompimento com o Vasco começou em entrevista coletiva. Não conseguir ser eu. Tá? Diretor de futebol do Vasco entre dezembro de 23 e março de 24, Alexandre Matos, recordou a curta passagem pelo clube carioca que terminou com relação desgastada. Em participação no Chala Podcast, nesta quinta, o dirigente do Vasco, o dirigente do Cruzeiro atual, disse que a entrevista coletiva que deu em fevereiro foi o início do rompimento da SAF, com a SAF. Palavra dele, foi curto, mas foi ótimo, porque comprovei que é um time gigantesco e tem uma torcida espetacular. Não deveria ter passado nem 1/10 do que passou nos últimos anos. O que aconteceu no Vasco é que eu não consegui trabalhar. Entenderam? Não consegui trabalhar. Da não maneira que fui comunicado que seria. Então, ele foi contratado para trabalhar e não deixaram ele trabalhar. Senão, eu não teria ido. Muitas coisas aconteceram, não tinham minha aprovação. O chefe falava, é isso que a gente quer.
Isso que acontece. Quando fui contratado, me disseram que eu precisava da minha experiência, porque estavam chegando no mercado sul-americano. A totalidade da 777 ficava na Europa, mas o futebol brasileiro tem uma particularidade. Ele falou que ele é o cara dos longos projetos. Vai passar no vídeo. Aqui, ó. TV já aconteceu dia 6 de fevereiro, durante a apresentação dos reforços de Keiler, Vitor Luiz, Galdames e Adson. Foi quando ele falou que ficou desgastado. Alexandre de Matos explicou o processo de contratações e lembrou que a palavra final é sempre da 777. A empresa comandava a SAF. Na ocasião, ele citou vetos da empresa a reforços. Outro ponto abordado por Matos foi a relação entre 777 e o presidente Pedrinho. O dirigente disse que era a favor de uma aproximação do ídolo vascaíno, mas a empresa não autorizava. Aqui, ó, falando sobre o dinheiro, aqui, ó. Eu perguntei várias vezes o propósito. Fazer dinheiro, ganhar título, nunca foi me dito. O meu defeito foi eu ter alinhado tudo no início. Me passaram um baita de um projeto que eu queria trabalhar no Rio. Foi muito rápido. Não deu tempo, não deu certo. As reuniões que eu tinha eram sempre no confronto. Quer fazer? Vamos fazer, mas não vai dar certo. Tinha uma frase famosa sobre o Flamengo. Tinha uma frase, aquela frase que ele falou, tá? Josh, março de 22, vai ser a última vez a história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com desvantagem de orçamento. Aí, ó, eu falava que tinha que derrubar isso, porque não é isso que está acontecendo. A mais vai acontecer a longo prazo. A torcida não suporta isso. Falou que outra coisa foi muito duro. Eu tinha um relacionamento bom com o Pedrinho. Eu falava para trazer ele e falavam que não podia. Eu tinha que obedecer. A gente precisava trazer um pouco dessa paixão vascaína para dentro. Estava muito frio aquilo ali. Eu não sei o que a empresa queria, mas fui com uma experiência muito grande. Mas atado, não tinha caneta. Voltando, o que é isso aqui? Ele não tinha carta branca nenhuma. Essa empresa de merda vetou o cara, tá? E tem um vídeo que ele fala sobre essa parada 777. Vamos ver. O que aconteceu no Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. Não estou tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem, isso, né? Eu confrontava, tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos projetos, porque não dava essa empatia daquilo que se imagina pro dia a dia. Eu não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Eu acho que a comunicação ali foi mal feita em todos os sentidos. E eu tentei, lembra de uma entrevista que eu dei? Ali, amigo, eu rompeu tudo. Pô, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. Para de fora assim, 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens para revenda. Era isso. Para ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. É fazer dinheiro? É ganhar título? Nunca me foi dito isso. Uma frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa assim. Né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente está pregando aqui no dia a dia. O que aconteceu no Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. Não estou tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem, isso, né? Eu confrontava, tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos. Entenderam? Entenderam? Porque o Matos não deu certo? Por causa dessa 777 vagabunda de merda, o cara acabou não dando certo. Poderia ter dado certo? Poderia. Se fosse agora, se fosse associativo, tivesse um parceiro, não um dono,
mas vai se fazer o quê? Não é isso? Então, galera, brigadão pela presença, tá? Mais um vídeo do Tribuna. Até sabadão à noite, 9 horas, tá? Beleza? Então, vambora, galera. Fica de novo com a palavra do Mato, a gente vai embora. Fui! Que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. Não estou tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem, isso né? Eu confrontava, tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos projetos, porque não dava essa empatia daquilo que se imagina pro dia a dia. Não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Eu acho que a comunicação ali foi mal feito em todos os sentidos. E eu tentei. Lembra de uma entrevista que eu dei? Ali, amigo, rompeu tudo. Pô, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. Para de fora assim, 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens para revenda. Era isso. Para ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. É fazer dinheiro? É ganhar título? Nunca me foi dito isso. Uma frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa assim. Né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente está pregando aqui no dia a dia.